Graça e paz, meus irmãos e irmãs, o desejo do nosso coração é que você esteja guardado, fortalecido pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria continuar com a nossa palavra de encorajamento a todos e queria que você estivesse prestando atenção na leitura que eu vou fazer. Ela se encontra em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração, de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O escritor de Hebreus, ele chama a atenção para que no momento difícil, no momento de tribulação, no momento de crise, nós tenhamos todo o cuidado e que jamais aconteça em cada um de nós perverso coração de incredulidade. É uma palavra dura, uma palavra que cala fundo no nosso coração e na nossa mente. Não aconteça em vós perverso coração de incredulidade. E que, vindo isso acontecer, se afastem do Deus vivo. Pelo contrário, não é assim que nós devemos viver. Nós devemos confiar, nós devemos depender de Deus. Mas, pelo contrário, exortai-vos, encorajai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Para hoje, cabe o seu dia e o seu próprio mal. Então, o escritor de Hebreus diz: para o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, nós erramos o alvo, nós endurecemos o nosso coração e, acima de tudo, nós perdemos o temor e o tremor de Deus. Então, está aqui nesse texto de Hebreus 3, de 12 e 13, a necessidade de nós encorajarmos uns aos outros. Por quê? Como eu já falei em outras devocionais, todos nós precisamos de encorajamento. Ninguém sobrevive sem ser encorajado. O encorajamento é o oxigênio para a alma, é a respiração do espírito, é o alimento da nossa vida espiritual, emocional, relacional. Precisamos dele a cada dia, a todo instante. Todo cristão precisa de encorajamento. E a relação bíblica é abrangente. Os líderes espirituais, os novos na fé, os atribulados, os que sofrem tentação, os enlutados, os insubmissos, os desanimados, os fracos, os amargurados de espírito, os doentes. E aí não importa idade, sexo, classe social, o grau de instrução, a que Deus você serve, não importa, né? Ele pode atingir todos esses tipos de pessoas nas quais eu relacionei. Todos correm a carreira cristã e por isso nós precisamos de um forte encorajamento. O autor da carta aos Hebreus, como eu li, que escreve para animar um grupo de cristãos que estavam querendo desistir da fé cristã. Diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui numa tradução mais aberta, que já, em vez de exortar, fala encorajar, em vez de a questão do coração perverso coração de incredulidade, aqui ele usa o coração perverso e incrédulo, que no final das contas dá a mesma coisa. Então nós percebemos que qualquer cristão pode esmorecer a sua fé, pode deixar de congregar, pode deixar de ler a palavra, de orar. E cada vez que isso acontece, é um passo dado a ter o seu coração perverso, incrédulo, e você vai estar se afastando do Deus vivo. E por isso nós precisamos de encorajamento. Por isso nós necessitamos de que as pessoas, todos nós como irmãos em Cristo, oremos uns pelos outros,
animemo-nos uns aos outros, encorajemo-nos uns aos outros. A verdade também, meus irmãos, é que além de qualquer cristão poder esmorecer na sua fé por causa do engano do pecado, como o versículo 13 diz, Satanás envia o pecado como um agente enganador. Satanás quer dizer diabolos, o acusador. É ele que vai nos acusar. Às vezes em relação às nossas dúvidas, em relação ao passado nosso, pecados que nós cometemos, em relação à nossa falta de amor, de perdão em relação ao outro, em relação à falta de disciplina espiritual, de leitura da Bíblia, de devocional, de oração. Tudo isso o diabo quer trazer à tona. Por quê? Porque ele é alguém que, através dessas coisas, vai tentar endurecer o nosso coração, para que a gente perca o temor e o tremor diante de Deus. Satanás, então, vai enviar o pecado como um agente enganador. E aí o pecado vai se apresentar como algo atrativo, como algo desejável, seduzindo o crente a abrir mão da sua fé em troca de uma mentira, de um engano. Então, nenhum pecado compensa aquilo que nós vivenciamos com Deus, os livramentos, as bênçãos, a misericórdia, a graça, a alegria, o bom testemunho. Deus quer isso de cada um de nós. Por isso que o pecado tem o poder de endurecer o coração. E o que o diabo faz? O diabo faz com que no coração seja infiltrado a incredulidade. A pessoa, quando se torna incrédula, ela abandona tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Não é isso que nós esperamos dos nossos irmãos e irmãs. Nós queremos que cada vez mais nós possamos orar, ler a Bíblia, possamos ter um testemunho genuíno, um testemunho de quem compreende, tem consciência de quem é Deus, da nossa identidade. E por isso precisamos de fé para agradar o coração de Deus. A fé vai eliminar tudo isso em termos de endurecer o nosso coração e infiltrar no nosso coração a incredulidade. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Esteja ciente do poder enganador, do pecado que está direcionado para você. Principalmente nesses momentos de pandemia, de isolamento social, de lutas, de crises, em várias áreas. Você não pode se deixar enganar pelas artimanhas do diabo. Permaneça firme na sua fé. Encoraje outras pessoas. Fiquei muito feliz e queria deixar isso declarado aqui. Ontem à noite o Diógenes me fez uma chamada de vídeo e ele, a Lu e a Júlia cantaram uma música e nos abençoaram demais com aquela música, a minha Neuracim. Queria convidar você se você não canta, se você não toca, não tem problema, mas faça uma chamada de vídeo para um irmão, para uma irmã e faça uma oração, abençoe a vida dos nossos irmãos. É preciso que nós nos encorajemos uns aos outros nesses tempos. Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós precisamos tanto de encorajamento para esses dias, Pai, para o dia que se chama hoje. Precisamos ter consciência de que não podemos, Pai, ter um coração perverso de incredulidade, mas precisamos depender do Senhor, confiar no Senhor, depositar no Senhor a nossa fé, porque sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Recebe, Pai, a nossa oração nessa noite, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor nos dê vida e vida em abundante. Oramos, Pai, pelos nossos governantes, oramos pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da República, pelos ministros, pelo parlamento. Oramos, Pai, pedindo que essa pandemia acabe logo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor guarde os nossos irmãos como tem guardado até agora. Obrigados porque o Senhor tem nos livrado. O Senhor é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E o Senhor tem o controle de tudo nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado porque mesmo fechados, trancados em casas, nós podemos celebrar a vida do teu Filho Jesus, a força do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo.
Aumenta, Senhor, a nossa fé, perdoa os nossos pecados em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E amanhã nós nos vemos mais uma vez. Deus abençoe.